O que acontece no umbral, do medo à consciência? Essa pergunta atravessa séculos, tradições e culturas. É o enigma que acompanha a humanidade desde o primeiro suspiro consciente. O que me espera após a morte? Esse questionamento, silencioso e profundo, desperta o que chamamos de medo do desconhecido. Não se trata apenas de temer o fim da vida física, mas de recear o que pode vir depois. O sofrimento, a solidão, o vazio ou até mesmo a condenação. Esse medo é universal. Não importa se alguém segue uma religião, uma filosofia ou se diz não acreditar em nada. Cedo ou tarde, em momentos de silêncio, todos se perguntam para onde irão quando o último fio de vida se apagar. Uns tentam afastar essa dúvida mergulhando no imediatismo do dia a dia. Outros buscam respostas em tradições rígidas que prometem proteção contra o sofrimento no além. Mas a verdade é que, por trás das máscaras e certezas aparentes, todos carregamos dentro da alma a mesma inquietação. O que realmente acontece depois da morte? O umbral, segundo a espiritualidade, é a representação viva desse medo coletivo. Uma região densa, marcada pelo sofrimento de espíritos que ainda não compreenderam o peso de suas escolhas. Ele não é um castigo arbitrário, mas um reflexo vibracional do que a consciência carrega. O umbral funciona como um espelho, revelando com intensidade as sombras que muitas vezes tentamos esconder durante a vida. É o encontro inevitável com nossas próprias consequências. E por que isso causa tanto temor? Porque, no fundo, sabemos que nada se perde. Cada pensamento, cada atitude, cada gesto constrói marcas em nossa essência. O medo do desconhecido é também o medo de nos depararmos com nós mesmos, sem máscaras, sem desculpas. É o receio de olhar para dentro e descobrir que aquilo que cultivamos não foi amor, mas ressentimento. Não foi luz, mas sombra. Imagine alguém que viveu preso ao orgulho, à raiva ou ao egoísmo. Durante a vida, talvez tenha conseguido disfarçar esses sentimentos com sorrisos e aparências. Mas, ao atravessar os portais da morte, não há mais disfarces. O espírito encontra a si mesmo em estado puro, refletindo a vibração que cultivou. É esse encontro inevitável que desperta o medo, a consciência de que tudo o que fizemos, pensamos e sentimos permanece conosco. Nada se apaga apenas porque deixamos o corpo físico. Contudo, esse medo pode ser transformado em aliado. Ele pode nos despertar para a importância de cuidar da vida presente. Em vez de nos paralisar, o medo pode nos levar a buscar compreensão, a compreender o umbral não como uma prisão, mas como um estágio do caminho espiritual. Quando olhamos com coragem para o desconhecido, entendemos que ele não é vazio ou punição eterna, mas um processo pedagógico. O umbral não é o fim, é aprendizado, é transição, é consequência natural da vibração que emitimos. A espiritualidade prática nos ensina que cada ato de bondade, cada gesto de amor, cada esforço sincero em direção ao bem, cria luz ao nosso redor. Da mesma forma, cada atitude de egoísmo ou indiferença gera sombras. Não existe acaso. A lei que rege o universo é clara. Colhemos o que plantamos. Esse conhecimento, quando aceito de coração, dissolve parte do medo, pois mostra que o futuro espiritual não é sorte ou azar, mas consequência justa e perfeita. É nesse ponto que a expansão da consciência se torna fundamental. Quando percebemos que o medo do desconhecido é, na verdade, um convite ao autoconhecimento, damos um passo enorme em direção à liberdade interior. Passamos a viver de forma diferente, mais atentos às nossas escolhas, mais conscientes de que cada ato gera um eco que ultrapassa a morte. O medo, então, se transforma em guia. Ele nos alerta para cuidar da nossa moral, da nossa ética, dos nossos pensamentos e sentimentos, porque sabemos que tudo se refletirá além desta vida.
Assim, o medo deixa de ser inimigo e se torna mestre. Ele nos mostra que fugir da morte não é possível, mas que podemos preparar a alma para atravessá-la com serenidade. Esse é o primeiro passo da nossa jornada. Encarar a realidade do umbral, não com pavor, mas com consciência. E quando damos esse passo, começamos a perceber que até mesmo o desconhecido pode se iluminar quando o coração decide aprender. O medo, que antes parecia um cárcere, se revela como chave para a transformação interior. O umbral, segundo a visão espiritualista universalista. Quando ouvimos a palavra umbral, muitos imaginam cenários de horror, castigo e dor eterna. Esse imaginário coletivo foi construído ao longo dos séculos por tradições religiosas que apresentavam o pós-morte como um julgamento rígido, um céu para os bons e um inferno para os maus. Mas a visão espiritualista universalista nos convida a olhar de forma mais ampla e profunda. O umbral não é um lugar de condenação, mas um estado de vibração, um campo energético criado pelas próprias consciências que ali permanecem. Para compreender o umbral, precisamos abandonar o olhar do medo e da superstição e adotar a lente da espiritualidade prática. Tudo no universo vibra. O corpo vibra, as emoções vibram, os pensamentos vibram. Essa vibração atrai ambientes e companhias em sintonia com ela. Assim, quando a alma deixa o corpo, ela se desloca naturalmente para regiões compatíveis com a frequência que cultivou. O umbral, portanto, não é uma sentença arbitrária, mas um reflexo vibracional da própria consciência. Relatos espirituais, como os trazidos por André Luiz em suas obras, descrevem o umbral como uma região densa, carregada de sofrimento, habitada por espíritos ainda presos a sentimentos de ódio, apego, orgulho ou vícios. São descritos vales de sombras, planícies enevoadas, pântanos onde multidões vagam em dor. Mas esses mesmos relatos também mostram que o umbral não é estático nem eterno. Ele é um espaço de transição, um campo pedagógico onde o espírito confronta suas próprias criações. É um mergulho profundo no resultado das próprias escolhas. A visão universalista ressalta que não existe um Deus vingativo que envia pessoas para o sofrimento. O que existe é uma lei natural, justa e amorosa, que apenas devolve ao espírito a vibração que ele mesmo gerou. O umbral é consequência, não castigo. Ele mostra com clareza que nada do que fazemos se perde. Pensamentos de egoísmo, ressentimento e inveja criam laços densos que pesam na alma. Já atitudes de amor, compaixão e perdão criam asas que a elevam a regiões mais luminosas. Essa compreensão muda tudo. Em vez de temer um juiz externo, aprendemos a olhar para dentro. O verdadeiro tribunal está em nossa própria consciência. É ela que, ao deixar o corpo, nos conduz para regiões de dor ou de paz, de acordo com o que cultivamos. O medo do desconhecido se dissolve quando percebemos que o umbral não é uma punição imprevisível, mas um resultado natural. Ele nos ensina a responsabilidade espiritual. Cada ato importa, cada escolha deixa uma marca, cada pensamento molda o nosso destino. Para ilustrar, pensemos em alguém que passou a vida nutrindo mágoas. Talvez tenha guardado rancores, alimentado intrigas, nunca se permitindo perdoar. Ao desencarnar, essa pessoa naturalmente encontrará ambientes e companhias em sintonia com essas vibrações. Não é uma condenação, mas a consequência inevitável daquilo que cultivou dentro de si. Em contrapartida, alguém que buscou viver com simplicidade, respeito e amor sincero, ao deixar o corpo, encontrará companhias e ambientes igualmente luminosos. Nessa visão, até mesmo as regiões mais densas do umbral têm um sentido maior, o de despertar a alma. O sofrimento ali experimentado não é gratuito, mas pedagógico. É como um remédio amargo que cura.
É no choque com a realidade vibracional que o espírito muitas vezes decide mudar, buscar a luz, abrir-se ao amor. O umbral, assim, cumpre um papel de purificação, um chamado ao recomeço. É importante frisar que essa visão não retira a seriedade do umbral. Ao contrário, ela reforça que devemos vigiar nossos pensamentos, sentimentos e atitudes ainda em vida. Pois é aqui, no cotidiano, que construímos a vibração que será nossa morada no além. O umbral nos ensina que não existem disfarces diante da lei da consciência. Cada pequeno gesto, cada escolha feita em segredo, será refletida em nossa jornada espiritual. Portanto, a visão espiritualista universalista nos mostra que o umbral não é ameaça, mas espelho. Ele reflete quem somos, e esse reflexo pode ser doloroso ou libertador. Cabe a nós decidir, ainda em vida, quais sementes queremos plantar em nossa consciência. Assim, quando o momento da passagem chegar, não seremos atraídos pelas regiões densas do umbral, mas sim pela serenidade de um estado vibracional mais elevado. Esse é o segundo passo da nossa jornada. Perceber que o umbral não é castigo, mas consequência. Ele não é prisão, mas lição. Ele não é o fim, mas um convite para expandir a consciência e viver já agora, de forma mais lúcida e responsável. O cenário do umbral: densidade, inteligências sombrias e aprendizado. Falar do umbral é mergulhar em um cenário vibracional que, à primeira vista, pode parecer assustador. Relatos espirituais, especialmente os trazidos por André Luiz, descrevem-no como uma região de densidade, onde a atmosfera é pesada, as cores se tornam turvas e a sensação de opressão é quase palpável. Não se trata de fantasia ou de castigo religioso, mas de uma realidade energética criada pela somatória dos pensamentos e emoções de milhões de espíritos em sofrimento. No umbral, tudo reflete essa densidade. O ambiente é formado pela vibração daqueles que ali permanecem. Neblinas espessas, vales sombrios, pântanos pegajosos, regiões áridas onde o silêncio é cortado por lamentos. Há descrições de chuvas ácidas que parecem cair incessantemente, de ventos cortantes que ecoam como vozes de dor. Muitos relatam que o tempo parece não passar, como se a alma estivesse presa em um estado de repetição constante, revivendo dores, apegos e culpas. Esse cenário é o retrato fiel das vibrações acumuladas ao longo da existência. Mas dentro dessa densidade também existem ordens, estruturas e até hierarquias. Espíritos que se identificam com o mal, dotados de inteligência e astúcia, criam organizações sombrias que atuam para manter outros sob domínio. Esses relatos revelam que o umbral não é apenas desordem. Ele também é habitado por consciências que, afastadas do amor, utilizam sua capacidade para controlar, manipular e perpetuar a dor. É como se, dentro das sombras, houvesse verdadeiras cidades invisíveis, sustentadas pela energia dos sentimentos humanos mais densos. Ainda assim, é fundamental compreender: nada escapa ao controle de Deus e das leis superiores da vida. Por mais que haja no umbral inteligências sombrias que pareçam poderosas, sua ação é limitada pela ordem divina. Elas atuam apenas dentro da vibração compatível com quem a elas se liga. Ninguém é prisioneiro por acaso. Cada espírito que permanece nesse ambiente o faz porque ainda vibra em sintonia com essas forças. Quando decide mudar, quando busca a luz, encontra auxílio imediato dos espíritos superiores. Esse cenário, embora doloroso, tem uma função pedagógica. No umbral, o espírito não encontra apenas sofrimento, mas também a oportunidade de aprendizado. É como um espelho que não mente. Ali, o indivíduo vê refletidas suas próprias escolhas. Se cultivou ódio, encontrará ambientes em que o ódio impera.
Se cultivou vícios, será atraído a lugares onde esses vícios se manifestam de forma intensa, não para puni-lo, mas para que ele reconheça a natureza daquilo que semeou. E nesse confronto com suas próprias sombras, surge a possibilidade de transformação. Muitos espíritos, após longos períodos no umbral, despertam para a necessidade de mudança. Cansados da dor, abrem o coração para o arrependimento e para a busca do bem. É nesse momento que a espiritualidade maior age, resgatando, amparando e conduzindo essas almas a novas etapas de aprendizado. O umbral, assim, não é um lugar sem saída, mas uma escola severa, onde as lições são gravadas na alma com intensidade. É preciso, no entanto, desfazer um equívoco. Nem todos passam pelas mesmas experiências no umbral. A diversidade é enorme. Alguns enfrentam cenários de tormento coletivo, outros ficam isolados em campos de solidão. Há os que são atraídos a ambientes de vício e há os que enfrentam o peso de suas culpas em paisagens de completa escuridão interior. Cada experiência é única, moldada pelas escolhas e pela vibração pessoal. Essa multiplicidade mostra que o umbral não é um destino fixo, mas um reflexo personalizado da vida interior de cada espírito. E mesmo nas regiões mais sombrias, há lampejos de esperança. Equipes espirituais de socorro percorrem o umbral em missões de resgate, sustentadas pela luz da compaixão. Muitas vezes, um simples pedido sincero de ajuda, um pensamento voltado para o alto, abre caminhos para que esses espíritos socorristas alcancem quem sofre. Por isso, nenhum ser humano está totalmente abandonado, ainda que a sensação de abandono seja intensa. A justiça divina caminha sempre de mãos dadas com a misericórdia. Portanto, quando falamos do cenário do umbral, não queremos apenas pintar imagens de terror. O objetivo é compreender que ali está a prova de que cada ato tem consequências. A densidade e as inteligências sombrias que ali atuam não existem para condenar, mas para ensinar. Elas lembram a cada alma que o mal, cedo ou tarde, se mostra insustentável e que a única saída verdadeira é o retorno ao amor e à luz. Esse é o terceiro passo da nossa jornada. Olhar para o umbral como cenário de densidade, sim, mas também como espaço de aprendizado. Reconhecer que mesmo nas trevas existe um propósito maior. E compreender que, enquanto estivermos na Terra, temos a chance de moldar nossa vibração para que, ao atravessar os portais da morte, não precisemos mergulhar nesse ambiente denso. Ainda aqui, no presente, podemos escolher a luz, o reflexo de nossos atos, moral, ética e consequências no umbral. Se existe uma mensagem que o estudo do umbral deixa clara, é esta: nada escapa às consequências de nossos atos. Cada pensamento, cada palavra, cada gesto molda nossa vibração e define, inevitavelmente, o ambiente em que nossa consciência se encontrará após a morte. Não há privilégios, não há enganos. O umbral funciona como uma lei de causa e efeito aplicada em sua forma mais direta. Essa verdade pode soar dura, mas é também libertadora. Não estamos à mercê de julgamentos externos, de divindades arbitrárias ou de condenações eternas. Somos os arquitetos do nosso destino espiritual. É a nossa moral, a nossa ética, o nosso compromisso íntimo com o bem que definem os caminhos que iremos trilhar. O umbral, nesse sentido, é apenas o espelho que reflete aquilo que realmente somos quando todas as máscaras sociais caem. Imagine alguém que durante a vida abusou de sua posição de poder, prejudicou outros intencionalmente, viveu movido pela indiferença ou pela crueldade. Na Terra, talvez tenha recebido aplausos, riquezas ou status, mas no umbral, nada disso tem valor. O espírito se vê diante do peso de suas escolhas, sentindo na própria pele os reflexos do sofrimento que causou. Não se trata de castigo imposto, mas da vivência natural daquilo que espalhou ao seu redor.
Da mesma forma, aquele que viveu na indiferença moral, sem cultivar virtudes, encontra no umbral a consequência da própria omissão. A ausência de amor se traduz em solidão, a falta de empatia em frieza, a recusa ao perdão em correntes que prendem a alma. Assim, cada espírito colhe exatamente o que semeou. Esse alerta nos convida a vigiar nossos atos aqui e agora. Não basta evitar grandes erros visíveis, é necessário policiar os pensamentos, cultivar sentimentos nobres, alinhar ética e moral às nossas escolhas diárias. A vida espiritual não começa no instante da morte. Ela já está em movimento em cada decisão que tomamos. Se cultivamos luz, atrairemos luz. Se cultivamos sombras, caminharemos por entre as sombras. As obras de André Luiz reforçam essa realidade. Ele descreve encontros com espíritos que vagavam no umbral dominados pela culpa, pelo remorso ou pelo apego aos vícios. Cada um deles refletia, em seu estado vibracional, as marcas da vida que levaram. Uns experimentavam sede e fome insaciáveis, símbolos dos excessos e vícios mantidos no corpo. Outros estavam presos em regiões de gritos e gemidos coletivos, espelhando a violência que espalharam no mundo. Cada cenário era a consequência direta de suas atitudes na Terra. E aqui é importante entender: não apenas grandes crimes ou gestos de crueldade produzem ecos no umbral. Pequenas escolhas cotidianas também moldam nossa vibração. A mentira aparentemente inofensiva, a fofoca repetida sem pensar, o egoísmo disfarçado de indiferença, a impaciência constante, tudo isso deixa marcas na alma. Cada pensamento é como uma semente lançada no solo espiritual. Cedo ou tarde, ela germinará em forma de experiências. Mas o umbral não é apenas dor, é também aprendizado. O sofrimento vivido ali tem a função de despertar a consciência. Muitos, diante da intensidade da experiência, reconhecem os erros e clamam por mudança. É nesse momento que o arrependimento sincero abre portas, permitindo que espíritos superiores os resgatem e os conduzam a novos caminhos de recomeço. Assim, mesmo a consequência mais dura se transforma em oportunidade de regeneração. Essa compreensão deve servir de alerta para nós que ainda estamos encarnados. Nossas escolhas éticas e morais não são detalhes sem importância. São sementes lançadas no solo da eternidade. Ao cuidarmos de nossas ações, ao buscarmos ser mais justos, mais compassivos, mais responsáveis, estamos construindo o ambiente em que nossa alma habitará quando deixar o corpo físico. Portanto, o umbral nos ensina que o mal nunca é gratuito. Ele gera consequências inevitáveis, mas também nos mostra que cada consequência é oportunidade de aprendizado. A justiça divina não pune para sempre. Educa, orienta, desperta. Cabe a nós decidir se queremos aprender pela dor ou pela consciência. Esse é o quarto passo da nossa jornada. Compreender que nossos atos são como ecos eternos. Cada gesto vibra no universo e retorna a nós em forma de experiências. O umbral é a prova viva dessa lei. E também o lembrete de que a moral e a ética são os verdadeiros tesouros que levaremos conosco. O propósito do umbral: dor que ensina, trevas que despertam. Ao olhar para o umbral, é fácil enxergar apenas dor, medo e desespero. Mas a espiritualidade universalista nos ensina que até mesmo nas regiões mais densas existe um propósito maior. O umbral não é uma prisão sem sentido, mas uma escola severa, onde as lições são gravadas na alma através da própria experiência. É nesse ambiente que muitos espíritos despertam para a necessidade de mudar, compreendendo que cada sombra atravessada pode se transformar em luz. A dor vivida no umbral não é gratuita. Ela surge como consequência natural das escolhas feitas em vida. Quando o espírito experimenta as trevas, percebe que não pode mais fugir de si mesmo.
Cada apego, cada ressentimento, cada vício se torna palpável, envolvente, sufocante. E é nesse confronto com as próprias criações que nasce o aprendizado. A dor, que parece punição, revela-se como professora. O sofrimento, que parece castigo, mostra-se como oportunidade de despertar. André Luiz, em suas descrições, relata que muitos espíritos só conseguem valorizar a luz depois de haverem conhecido a escuridão. É no contraste entre trevas e claridade que a consciência desperta para o real valor da bondade, da compaixão, do perdão. O umbral, assim, é o campo onde se aprende que a vida não pode ser vivida de qualquer maneira. Cada instante é precioso, cada escolha molda destinos, cada pensamento é semente. Isso nos mostra que o umbral não deve ser visto apenas como ameaça, mas como recurso pedagógico da vida. Muitos que ali permanecem após longos períodos levantam-se transformados, desejosos de reparar erros, sedentos de renovação. A dor os despiu das ilusões, arrancou-lhes a arrogância e restou apenas a essência, humilde e disposta a recomeçar. É nesse ponto que a espiritualidade superior se aproxima e estende a mão. As trevas do umbral não são eternas. Funcionam como um vale de purificação, onde o espírito aprende que o mal não compensa e que a lei da vida é o amor. É como atravessar uma noite escura antes de encontrar o amanhecer. Por mais longa que pareça, a madrugada termina quando o coração se abre ao arrependimento. Nesse instante, surgem raios de esperança, lampejos de luz que guiam o espírito para regiões mais elevadas. Diversos relatos espirituais mencionam espíritos que, após anos de sofrimento, encontraram forças para pronunciar uma prece simples, sincera. Esse gesto, pequeno aos olhos humanos, abriu brechas de luz no umbral, permitindo que equipes espirituais se aproximassem e realizassem o resgate. Essa imagem poderosa nos lembra que mesmo o mais denso vale de sombras pode ser rompido por uma centelha de fé e humildade. Nenhum ser humano está totalmente perdido, porque a misericórdia divina é infinita. Essa compreensão deve nos inspirar ainda em vida. Não precisamos esperar a dor do umbral para despertar. Podemos escolher agora aprender com a reflexão, com o autoconhecimento, com a prática da espiritualidade no cotidiano. O umbral nos lembra que a existência tem propósito, que nada acontece ao acaso e que até mesmo os erros podem ser transformados em degraus para o crescimento. É na disciplina dos pensamentos, na vigilância das emoções e na prática do bem que construímos uma vibração capaz de nos afastar das regiões sombrias. Cada lágrima vertida no umbral é também uma semente de renovação. Cada lamento é uma chamada da alma para algo maior. Cada sombra revela em silêncio o poder da luz que aguarda ser despertada. O propósito do umbral é ensinar que não há treva eterna, que nenhuma dor é em vão e que até mesmo as regiões mais densas estão sob a direção da sabedoria divina. Esse é o quinto passo da nossa jornada: reconhecer que a dor, quando acolhida com humildade, se converte em mestra, que as trevas, por mais intensas, podem despertar a consciência para a luz. O umbral não é fim, mas caminho. Não é condenação, mas lição. É o lembrete de que a vida, em todas as suas dimensões, tem como destino último a evolução. Luz que transcende, esperança e reconexão com a consciência superior. Depois de percorrer o caminho do medo, do umbral e de suas densidades, chegamos ao ponto mais importante: a certeza de que nenhuma sombra é eterna. Por mais dolorosa que seja a experiência, por mais longa que pareça a noite espiritual, sempre existe a promessa de um amanhecer. O destino último da alma não é o umbral, mas a luz. A vida é guiada pela lei do progresso e a consciência está destinada à evolução. O umbral, com suas dores e lições, é apenas um trecho do caminho. Ele não define a eternidade de ninguém.
serve como etapa de aprendizado, como vale de purificação que desperta a alma para novos horizontes. E quando esse aprendizado é assimilado, quando o coração se abre ao arrependimento e à renovação, surge diante do espírito a oportunidade de reconexão com esferas mais elevadas. É nesse momento que se revela a esperança que transcende todas as dores. Muitos relatos espirituais descrevem o instante sublime em que equipes de socorro se aproximam de um espírito cansado do sofrimento. A luz, antes tão distante, começa a brilhar. O peso vibracional se dissolve e a alma sente novamente a presença do amor divino. É como se, depois de atravessar longos vales sombrios, ela fosse acolhida em braços invisíveis, conduzida para regiões de cura e refazimento. Esse reencontro é sempre possível, porque a misericórdia de Deus não conhece limites. Essa luz não é apenas externa, trazida por espíritos superiores. Ela também nasce de dentro. Cada alma, quando decide se abrir ao perdão, ao amor e à humildade, acende em si mesma a chama que ilumina sua caminhada. Essa é a essência da expansão da consciência. Perceber que o poder da transformação não está fora, mas dentro de cada um. O umbral se dissolve quando a consciência desperta para sua verdadeira natureza espiritual. E essa lição não serve apenas para o além. Aqui, no mundo físico, também atravessamos nossos pequenos umbrais pessoais. Momentos de dor, perdas, conflitos, crises interiores. Em todos eles, temos a oportunidade de escolher se afundamos nas trevas da revolta ou se permitimos que a luz da consciência nos conduza. Cada desafio é uma chance de aprendizado. Cada queda é uma oportunidade de reerguimento. Assim, a esperança que transcende não é apenas promessa futura, mas realidade presente. Ao compreender isso, a vida ganha novo sentido. Nossos atos deixam de ser apenas reações impulsivas e passam a ser escolhas conscientes. Passamos a cultivar mais amor, mais empatia, mais compaixão, porque sabemos que tudo o que fazemos retorna a nós. Reconectar-se com a consciência superior significa viver em sintonia com os valores que realmente importam: a ética, a fraternidade, a paz interior. O umbral, então, deixa de ser apenas um lugar distante para se tornar um lembrete constante de responsabilidade. Ele nos recorda que a vida é preciosa demais para ser desperdiçada em egoísmos e ressentimentos. E, ao mesmo tempo, nos mostra que sempre haverá caminho de volta, sempre haverá uma saída, sempre haverá luz além das sombras. Podemos imaginar o umbral como a noite escura da alma, mas nenhuma noite é eterna. O sol sempre volta a nascer. Cada espírito que se entrega ao arrependimento é como alguém que, depois de atravessar desertos e tempestades, finalmente encontra um oásis. Cada oração sincera é como uma tocha acesa em plena escuridão, atraindo socorro, abrindo estradas, revelando que a esperança nunca esteve ausente. E nós, ainda encarnados, temos a chance de antecipar esse amanhecer. Cada ato de bondade, cada gesto de compaixão, cada esforço de autodomínio é como um raio de luz que afastará, no futuro, as sombras do umbral. Viver em sintonia com a consciência superior é escolher plantar hoje as sementes da paz que colheremos amanhã. Esse é o sexto e último passo da nossa jornada. Compreender que a verdadeira vitória da alma está em transcender o medo, aprender com a dor e reencontrar a luz que sempre esteve dentro de nós. O umbral pode ser a noite escura da alma, mas a consciência desperta é o sol que renasce no horizonte. Meu amigo, minha amiga, agradeço por ter caminhado comigo até aqui. Que esta mensagem inspire sua jornada diária. E eu te espero no próximo vídeo para continuarmos juntos nesse caminho de luz, crescimento e expansão da consciência. Até lá!